Eu vou pedir para o doutor Armando ler. Capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. O capítulo é o número 13. O item é o número 13, capítulo 13. É de Carita, martirizado em Roma, Lyon, 1861, referente a não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Item 13. Chamo-me Caridade, sou o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois sou a meta a que todos deveis visar. Desta manhã, o meu passeio habitual, e com o coração amargurado, venho dizer-vos, ó meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas, quanto tendes a fazer para secá-las todas. Em vão procurei consolar algumas pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido, coragem, há corações bons que velam por vós. Não serei abandonadas, paciência. Deus lá está, sóis as suas amadas, as suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e voltavam para o meu lado, os olhos arregalados de espanto. Eu lhes lia no semblante que seus corpos, tiranos do espírito, tinham fome, e que se minhas palavras lhes serenavam um pouco os corações, não lhes enchiam os estômagos. Eu continuava a repetir-lhes, coragem, coragem. Então uma pobre mãe, ainda muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a pedir-me que protegesse aquele entezinho, que só encontrava num seio estéril, uma alimentação insuficiente. Vi em outros locais, meus amigos, pobres velhos sem trabalho e quase sem abrigo, vítima de todos os sofrimentos da penúria e envergonhado de sua miséria, sem ousarem, já que nunca mendigaram, implorar a piedade dos transeuntes. Com o coração cheio de compaixão, eu, que nada tenho, me fiz mendiga para eles e vou, por toda parte, estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. É por isso que venho aqui, meus amigos, e vos digo, há por aí infelizes em cujas choupanas falta o pão, os fogões estão sem lume e os leitos sem cobertura. Não vos digo o que deveis fazer. Deixo a iniciativa aos vossos bons corações. Se eu vos ditasse a linha de conduta, nenhum mérito vos traria a vossa boa ação. Digo-vos apenas, sou a caridade, e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos que sofrem. Mas se peço, também dou, e dou bastante. Convido-vos para um grande banquete, e forneço a árvore onde todos vos saciareis. Vede quanto é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa linda árvore que se chama beneficência. No lugar dos ramos que lhes tirardes, atarei todas as boas ações que praticardes, e levarei a árvore a Deus, que a carregará de novo, visto que a beneficência é inesgotável.
Acompanhai-me, pois, meus amigos, a fim de que vos conte entre os que se recrutam sob a minha bandeira. Nada temais, eu vos conduzirei pelo caminho de salvação, porque sou a caridade. Graças a Deus. Zé Carlos. Boa noite. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Bom, fazer o bem é primordialmente um dever de todos nós. E não há, então, qualquer razão para que busquemos aplausos, para que nos tornemos envaidecidos pelo que fazemos. O verdadeiro bem age principalmente no silêncio. Isso já nos dizia também Yogananda. O termo caridade, que o carita se nomeia caridade, é uma expressão que nos foi apresentada por Paulo de Tarso, o Paulo apóstolo. E a bem da verdade, a gente não encontra no Evangelho, nos lábios de Jesus, a expressão caridade. De outro lado, a gente encontra muito, e muitas vezes, a palavra amor, que ela abrange de uma forma completa essa expressão da caridade, esse espírito caritativo que o Paulo de Tarso nos apresentou. Apenas no Sermão da Montanha, Jesus nos fala, ele diz respeito à caridade quando ele nos fala sobre a esmola. E que quando a dermos, a gente não deve fazer tocar trombetas como faziam os hipócritas da época. É o não saiba a vossa mão esquerda o que a direita, o que faz a direita. Então, sempre que nós lemos ou ouvimos falar sobre caridade, na maioria das vezes, é no sentido de dar, de esmola. Mas não negamos, logicamente, que haja nesse termo de esmola, a caridade, principalmente quando ela é dada com amor, quando ela é dada com respeito e com compreensão. A gente tem alguns outros tipos de esmolas, de caridade, que normalmente a gente não aprecia, a gente não cogita no dia a dia. Existe a caridade em benefício de si próprio, que é importante, porque no momento que ela nos impõe que nos tornemos alguém que a nós mesmos respeitemos, esse ato de nos respeitar, esse autorrespeito, nos leva a ter maiores cuidados conosco, maiores cuidados com o nosso espírito, com a nossa reforma íntima, com o nosso corpo. Quando a caridade é usada em prol da família, ela também consegue movimentar as energias íntimas de cada membro dessa família, fazendo com que todos consigam alcançar as realizações que elas desejam e que elas, desde o renascer espiritual, estavam incumbidas desde o seu renascimento. E também um outro ponto que normalmente a gente não aprecia
é a caridade que se apresenta em toda a nossa atividade profissional, que leva cada trabalhador a procurar o seu melhor desempenho naquela função, convicto de que ele está prestando o melhor serviço, satisfazendo as orientações através ou do saber, do conhecimento ou de suas habilidades. São Vicente de Paulo, num texto anterior, no item número 12 desse mesmo capítulo, Kardec suprimiu, não sei, eu acredito que tenha apenas, para não ficar muito longo, esse item 12, e que eu tirei da Revista Espírita, e que é muito bonito, que eu vou ler, e pequeno, e que ele fala assim: quando deixardes que vosso coração se abra à súplica do primeiro infeliz que vos estender a mão, quando lhe derdes algo sem questionar se a sua miséria não é fingida ou se seu mal provém de um vício que deu causa, ou quando abandonardes toda a justiça nas mãos divinas, quando deixardes o castigo das falsas misérias ao Criador, quando, por fim, praticardes a caridade unicamente pela felicidade que ela proporciona e sem inquirir de sua utilidade, então sereis assim os filhos amados de Deus, e Ele vos atrairá a si. Graças a Deus. Bom, irmãos, a nossa palestrante de hoje é uma expositora espírita há mais de 50 anos. É a nossa querida irmã Ana Guimarães. Qual o tema? A palavra é livre para Ana. Ela vai falar o que vier do coração dela, aquilo que ela for intuída, aquilo que ela tiver vontade de falar. E seguramente será muito bem intuída e muito bem conduzida, porque a Ana é uma pessoa de um conhecimento muito grande na seara espírita. Estando nesta casa, a palestra será muito mais bonita ainda. Ana, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por aceitar o nosso convite e fique à vontade. Obrigado. Meus caríssimos irmãos, que nos abençoe o Senhor Jesus, que Ele nos conceda tranquilidade, harmonia e paz. Trago versos dentro d'alma, como o sol traz luz em si. Eu vivo a vida cantando, porque poeta nasci. Ouço cachoeiras rolando das alturas dos meus sonhos, em dias claros, risonhos, de luminosa beleza. Nesse plano eterizado, quando penso estar pensando, estou com a alma escutando a prece da natureza. Há no meu peito cascatas, vibrando ternas sonata no teclado das estrelas. E embora a grandes distâncias, seja noite ou seja dia, com as lunetas da poesia, eu sempre consigo vê-las.
Há no meu peito um garimpo de cristais e diamantes. E eu só procuro o brilhante que tenha cor de alvorada. Pedra com jaça ou defeito, no garimpo do meu peito, não quero seja encontrada. É um trecho de um poema de José Soares Cardoso. E como todos os poetas, essa mestria natural de falar de coisas complexas de uma forma aparentemente tão fácil, tão simples, tão objetiva. Se parássemos para analisar a nossa situação de espíritas, ou seja, filósofos que estamos ligados a uma filosofia de bases científicas e consequências ético-morais. Se pararmos para pensar detidamente nesse fato, naturalmente todos nós traríamos versos dentro da alma, porque traríamos a alegria dentro de nós, pela certeza de que estaremos buscando conquistar a espiritualidade, buscar a perfeição através da razão, da lógica. A razão e a lógica que paulatinamente irá despertando o sentimento dentro de nossa alma. E dessa forma vamos caminhando para o Pai, que nos trata com infinita misericórdia, porém com infinita justiça igualmente. E vamos descobrir que ao longo desses mais de 150 anos de existência, o Espiritismo tem despertado inúmeras almas. Não importa a camada social em que esteja, não importa o seu grau de escolaridade. Quando a doutrina bate aqui, na área do sentimento, automaticamente começamos a descobrir N razões para a modificação comportamental. Aí passamos a entender as palavras de Kardec quando equaciona que o verdadeiro espírita é aquele que elabora com esforço, com vontade, com denodo, para domar as suas tendências negativas. Aqueles que estão se esforçando detidamente, com muita vontade, para ser melhor a cada dia que passe, para arrancar de dentro de si as gemas preciosas de um relacionamento mais afetivo, mais consentâneo com os ensinos de Allan Kardec. E, naturalmente, do Mestre Maior, de Jesus. Estamos caminhando. Os passos são lentos, não resta a menor dúvida. Mas, de quando em quando, nós nos defrontamos com aqueles que são capazes de disparar e dar largos passos ao encontro desse equilíbrio íntimo, desse equilíbrio dos sentimentos, transformando a sua vida num evangelho de realizações. Eu gosto de ouvir as histórias que as pessoas contam a respeito de si mesmo, porque eu acredito que as histórias que a vida conta são realmente aquelas que nos mostram a importância de uma fé e a grandeza de uma fé racional, que nos faz caminhar impulsionados pela certeza, pela segurança. E, naturalmente, esta seria a fé preconizada por Jesus, do tamanho de um grão de mostarda, mas tão poderosa, capaz de fazer com que
Digamos às nossas imperfeições: saiam, e elas realmente saiam, e substituindo-as, as virtudes que são necessárias para que o homem seja feliz e encontre a paz. Então, às vezes eu costumo dizer às pessoas: não me contem segredos, porque eu não guardo, eu conto para os outros. Principalmente se eles são produtivos, se são interessantes e se colaboram de alguma sorte para que as pessoas pensem mais, reflitam mais a respeito da vida e das experiências que vivemos, porque todas elas têm um cunho moral, não importa que tipo de experiência, mas todas elas deixam um saldo para que pensemos a respeito do assunto. Assim é que eu vou contar uma dessas histórias lindas e verdadeiras que nós ouvimos a Lures. Estávamos numa pequena cidade do interior de São Paulo, pequenina mesmo, e íamos falar num lar de velhos, um lar de velhinhos. É um local que sempre me deixa triste, porque eu sempre imagino que os velhinhos deveriam ter um verdadeiro lar, junto com os seus familiares, seus filhos, seus netos, bisnetos, se for o caso. Nunca num abrigo, porque por mais lar que seja, não substitui a sua casa, o seu lar. E quando a gente vê sair no noticiário, nos jornais, na televisão, verdadeiros depósitos de seres humanos, mais ainda machuca a insensibilidade de alguns corações. Todavia, o mundo marcha e Jesus está aí. Possivelmente haverá mudanças, tem que haver mudanças. E essas mudanças, naturalmente, virão através de você, através do seu esforço, através do seu denodo em tornar o mundo e a vida no mundo mais cristã, mais amiga, mais amena. Mas aquele lar era realmente um lar, porque pontificava ali, dirigindo e orientando aquela casa que albergava cerca de 200 velhinhos, pontificava ali um coração maternal, um coração desses divinizado pelas lutas e pelo amor, e principalmente pela ternura maternal que era capaz de veicular a todas aquelas criaturas que ali estavam e as outras que chegavam, como eu cheguei também, para fazer a palestra naquela manhã de domingo. Era uma dessas manhãs especiais, como se Deus estivesse sorrindo para a terra e o sol estivesse brilhando de contentamento. Adentramos os arraiais daquele lar e fomos defrontados por um jardim belíssimo, onde, como parte principal naquele jardim, havia uma latada de jasmins floridos. As pequenas rosas dos bugaris que ali estavam exalando um perfume agradável, bom. Entramos e fomos recebidos pelo coração gentil daquela dama espírita que dirigia aquele lar. Entramos na sala onde haveria conferência e havia uma verdadeira festa. Festa porque era aniversário do lar, festa porque era aniversário de alguns velhinhos e festa pelo carinho que eles nos ofereciam. Entramos e os velhinhos estavam se apresentando e no palco estava uma criatura linda. Sorria. Ele sorria com os olhos que eram claros, brilhantes, olhos de criança. Sorria com a boca, onde um único dente pontificava, mas era um sorriso lindo.
Um sorriso agradável que acompanhava as palavras que ele dizia no poema que havia memorizado. E ele dizia assim: oh, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonho, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. E enquanto ele falava e sorria, eu ficava imaginando como teria sido a infância daquele velhinho. Será que realmente ele guardava aquelas cenas tão agradáveis do poema? Será que realmente a sua infância teria sido risonha? E o sorriso teria terminado ali, num abrigo de velhos, sozinho, sem família, sem ninguém? Pensando, eu ia ouvindo as palavras que escapavam de seus lábios no poema que nós íamos acompanhando de memória. Quando ele terminou, todo mundo aplaudiu e eu naturalmente aplaudi também. Ele desceu e, por um desses acasos, uma dessas razões que a razão desconhece, ele veio sentar-se exatamente na cadeira vazia ao meu lado. E ele se sentou e segurou a minha mão e disse: a senhora é a oradora de hoje? E eu disse: sim, por acaso sou eu quem vou falar. E ele disse: que bom, já ouvi alguma coisa. Eu espero que tenha sido boa. Aí eu perguntei a ele: o senhor realmente sente aquilo que o senhor disse agora há pouco? Ele falou: sim. As lembranças da minha infância? Ah, sim, eu sinto, deveras sinto de verdade, e sinto uma saudade tão grande. Mas agora que eu sou espírita, eu sei que a infância vai voltar, eu sei que ela virá outras vezes, como já passou outras vezes também, e eu vou sempre aproveitar, porque eu vou... Bem, agora não dá para conversar. Eu disse: realmente não, porque já vai começar ali, vão chamar o meu nome, eu vou ter que sair daqui. Mas eu gostaria de ouvir a história da sua infância e a razão pela qual o senhor está aqui. Ele disse: é uma longa história. Eu disse: eu tenho tempo. Não tinha muito não, mas nessa hora a gente vai criando tempo, vai construindo, porque é importante as experiências vivenciadas pelos outros, mas que servem também para o nosso crescimento. E como não havia tempo ali disponível, fizemos a palestra, tínhamos um outro compromisso à tarde, acertamos o encontro para o dia seguinte. Às 10 horas da manhã, eu afirmei que estaria ali, depois sairia correndo para ir para o aeroporto, para pegar um avião em outra cidade, mas eu queria ouvir a palavra daquele velhinho. Me encantei por ele, me apaixonei por aquela criatura, tão doce, tão carinhosa e tão sozinha. No dia seguinte, eu cheguei, fui recebida com o carinho de sempre e vi que ele estava sentado exatamente sob a latada de bogariz. E havia um espaço no banco. Eu me sentei ao lado dele e segurei-lhe a mão. Ele sorriu e começou a dizer assim: eu fui o filho único de um casal que, quando eu nasci, já estavam tanto e quanto avançado em idade. Papai e mamãe nem esperavam mais que chegasse algum filho quando eu fui anunciado pela cegonha. Eu disse: a cegonha, que bom. Ele disse: então, foi uma alegria tão grande, na casa simples. Papai era um sitiante, um pequeno pedaço de terra, e a casinha que ele mesmo construiu de pau a pique coberto de sapé. Mamãe também toda a vida viveu no campo, trabalhando. Mas quando se casou com papai, papai resolveu que ela não trabalharia mais com a enxada. E ela ficou no lar, cuidava de um jardinzinho que ela mesma plantou, que ela mesma preparou.
e cuidava de uma pequena horta que também era servida pelo carinho do seu coração. E papai ia trabalhar na terra, sozinho, só os dois naquele sítiozinho, porque não havia condições financeiras para ter sequer um empregado. Então papai saía toda a madrugada, com a enxada no ombro, e ia para o trabalho. E ao entardecer, ele retornava e encontrava sempre uma sopa quente e o carinho de mamãe. E foi dentro desse clima de ternura, de encantamento, que a vida anunciou que eu chegaria. E depois de algum tempo, lá estava eu nos braços de mamãe, gritando a plenos pulmões e naturalmente recebendo o carinho daqueles dois. Quando eu comecei a me entender por gente, eu me encantei com papai e mamãe. Que coisa linda que era! E me acostumei com a chegada dele no entardecer, quando o crepúsculo tomava conta da terra e ele apontava ali em meio ao mandiocal, caminhando lento, com a enxada no ombro, e então ele assoviava e mamãe corria para a porta, ajeitava o avental, o vestido, ajeitava o cabelo e ficava de pé na porta esperando o papai. Ele chegava, encostava a enxada na parede e eles se abraçavam. E eu ficava namorando aquele casal, abraçadinhos. Eles trocavam palavras de ternura que eu nunca me atrevi a escutar o que era. Depois papai ia se limpar, tomar o seu banho, mamãe preparava a mesa e nós três ali sentávamos. A sopa quente, com aquele gostinho bom de mão de mamãe. E depois papai sempre cantava. Sentávamos à porta e ele pegava um violão, dedilhava, cantava, a mamãe às vezes acompanhava e eu convivia naquele cenário de idílio, naquele cenário de ternura, e fui crescendo ali. Aos 8 anos, comecei a ir com papai para o trabalho. Já tinha minha enxada menorzinha, que eu colocava no ombro, ele caminhava e eu caminhava atrás. Trabalhávamos o dia inteiro, parávamos ao meio-dia para pegar a marmita que mamãe havia preparado. Almoçávamos e continuávamos a trabalhar. E no entardecer, voltávamos para casa. E eu ficava esperando o assovio de papai. Ele assoviava e ela aparecia na porta. O tempo passava e eu nem percebia que o tempo passava. Essa história de aniversário não contava muito. Então eu sabia que eu deveria ter mais ou menos 13 a 14 anos. Estávamos voltando no entardecer, depois de um largo dia de trabalho, quando o papai assoviou. E ela não veio. Papai parou um pouco, tornou a assoviar mais forte e ela não apareceu. Então ele jogou a enxada do lado e saiu correndo. Eu não tive coragem de jogar a minha enxada, peguei a dele e fui caminhando vagarosamente até a porta de casa. E então eu ouvi a voz de papai: você não pode fazer isso comigo, você não pode me deixar, você não pode. E ele sacudia a mamãe, que estava caída ao lado do fogão, onde uma panela de sopa fervia. Ela nunca mais se levantou. E nós a enterramos debaixo de uma árvore próxima à nossa casa. Ficou ali debaixo daquela árvore vetusta, linda, uma cruz que recordava um coração de mulher, de uma ternura que não tinha tamanho. Papai costumava, uma vez por semana, sentar-se ao lado da cruz e conversar com ela. E eu também fazia, só que em silêncio, no coração. Continuamos. Eu passei a tratar do jardim, passei a tratar da horta também, e trabalhávamos, nós dois, com muita dificuldade, mas conseguindo algum dinheirinho que papai conseguia, vendendo as coisas numa cidade não muito distante. Cidade não, um lugarejozinho pequeno, onde lavradores iam também para trocar os seus produtos.
E papai voltava e ele tinha uma latinha quadradinha, onde ele colocava o dinheirinho e botava debaixo da cama. E de vez em quando eu o acompanhava também e conseguia algum dinheirinho, que eu chegava e pegava a latinha e botava ali o dinheirinho. E a gente ia guardando as nossas economias. Para quê? Eu não sabia não, mas a gente guardava o dinheirinho ali. Até que, já chegando aos 17 anos, papai também resolveu me abandonar. E uma manhã eu me levantei, preparei o café e fui chamá-lo, o que não era comum. Toquei-lhe o corpo, estava rígido e frio. E papai foi dormir ao lado de mamãe. Agora 2 cruzes marcavam a minha vida. 2 cruzes que ali estavam guardadas e ao lado das quais eu me sentava para conversar com eles. E eu fiquei sozinha. E continuei o trabalho de papai. Continuei a mourejar, sem saber exatamente o que o futuro iria me oferecer. Completei os 18 anos, ali sozinho. Até que um dia, próximo da nossa casa, um outro sitiante veio estabelecer a sua morada. Fui ajudar a construir a casa e foi então que a vi pela primeira vez. Era morena, cabelos longos caindo à altura dos quadris e 2 olhos misteriosos, negros como as asas da graúna, e um sorriso encantador. E esse sorriso me encantou, de tal maneira que no ano seguinte eu a tomei como minha esposa. E então a minha vida começou a mudar. Preparei a nossa casinha, que estava exatamente como o papai havia feito. Ampliei a casinha, fiz mais um quarto, pau a pique, coberta de sapé. O jardim eu enfeitei um pouco mais. Ajeitei a casa para receber o meu amor, o encanto da minha vida. Eu a levei para lá e a carreguei nos meus braços. Era tão leve, parecia uma criança. Eu estava feliz e ela compartilhava daquela felicidade. O tempo foi passando e as cenas iam sendo revividas paulatinamente. Eu retornava no crepúsculo e assoviava. E ela aparecia na porta, parecia verdadeiramente uma aparição, alguma coisa que vinha de um outro mundo, porque era tão encantadora. Não importa quanto tempo passasse, continuava linda. Ou talvez os meus olhos continuassem a vê-la linda como sempre. Até que um dia eu assoviei e ela não veio. Larguei a enxada e corri com uma constrição no peito. E quando entrei em casa, ela estava sentada, a mão cruzada no colo, olhando muito séria para mim. E eu disse: o que foi? O que aconteceu? Ela se levantou e perguntou: não está notando nada? E eu disse: não. Não vê nada? Não. Quer dizer, você está linda como sempre. Os homens são cegos mesmo. Então você não está vendo que eu estou grávida? E eu fiquei olhando, realmente eu não via nada, mas de repente eu comecei a enxergar um monte de criança, uma prole gigantesca. Corri, tomei nos braços e ficamos dançando ali na nossa sala pobre e começamos a aguardar a chegada do nosso rebento. Tive que aumentar a casa. Fiz um puxadinho, fiz um quarto que a ternura da minha mulher foi enfeitando vagarosamente para a chegada do nosso filho. E ele chegou. Era um menino, lindo e chorão. E nós estávamos tão felizes. E na primeira noite em que ele dormiu um pouco, deixando que a gente pudesse conversar, sentamos na sala e eu comecei a fazer planos. Sabe, o nosso filho não vai ser
um pobre que nem eu assim não. Ele vai ser diferente. Eu vou ter que trabalhar, eu vou comprar mais terras, eu vou ganhar dinheiro, e ele vai para a cidade grande, ele vai ser doutor. Ele vai ser doutor. Ele vai aprender a ler, a escrever, não vai ser um matuto que nem nós assim. Ele vai ser diferente. E à medida que os filhos iam nascendo, os nossos projetos iam sendo feitos, e realmente eu comecei, não sei se trabalhei mais ou se Deus ajudou, mas eu comprei mais um pedaço de terra, depois mais outro, e pude arrumar um empregado, e não deixei que os meus filhos trabalhassem na terra. E quando o maior já tinha uma certa idade, já deu exatamente para mandá-lo para a cidade grande, para estudar. Foi para um colégio interno que eu pagava com uma alegria tão grande, porque o meu filho não ia ser um lavrador ignorante, o meu filho ia ser um doutor, ia assinar papéis, ia ser importante. E à medida que o tempo ia passando, eu ia ampliando, já tinha uma fazenda, e os filhos cresciam e eu mandava para a cidade grande. E imaginava que a vida lá iria se encarregando paulatinamente de encaminhá-los no colégio bom que eles estavam. Com o tempo comprei mais uma fazenda, tinha 2 fazendas, foi aumentando o dinheiro, e eu mandava dinheiro para os filhos. Todos eles foram para a cidade grande. A gente ficou sozinho, mas eles voltavam. Quando chegava a época em que paravam as aulas, eles vinham para casa e a gente vivia aquela alegria de tê-los em casa. Até que um dia o filho mais velho anunciou que ia se casar. E a gente então ficou fazendo planos. Seria mais uma filha que ia chegar para nós, e depois os netos, e a nossa fazenda ia ter que crescer. A gente ia ter que fazer uma casa agora, já não ia ser mais de pau a pique, a gente tinha que fazer uma casa de alvenaria. Afinal de contas, já tinha dinheiro para isso. É que eu amava tanto a casinha que o papai fez, que eu só ia aumentando e nunca derrubei. Mas agora com neto e com nora, tinha que mudar. Mas eu fiquei esperando as coisas acontecer, e fiquei conversando com a minha velha, dizendo a ela: pois é, como é que a gente vai para o casamento, hein? Eu nunca botei um terno na minha vida. Ela falou: e eu nunca botei um sapato no meu pé, mas a gente vai ter que dar um jeito. E pensando e fazendo plano, até que a gente ficou sabendo que o filho já tinha casado, e ele pediu desculpa porque, sabe, pai, era uma festa assim, era uma festa, pai, e o senhor não ia se sentir bem, a mamãe também não ia se sentir bem, então a gente achou melhor já casar e avisar que o casamento já tinha acontecido. Ah, eu entendi, claro, filho, claro. E a velha até achou bom, porque não precisou calçar sapato, então tinha sido uma coisa boa. Aí os filhos foram casando, casou um, casou outro. A gente ficava sabendo dos casórios, e a gente ficava sabendo que já tinha neto, e de vez em quando recebia um retratinho do neto. Eu tinha tanta vontade de pegar o neto no colo, mas eu entendia, eles tinham muito trabalho. Era doutor, era isso, era aquilo outro, tinha muita coisa para fazer, não ia ter tempo de cuidar de 2 velhinhos ali, lá nos Cafundó. Eu ia entendendo tudo isso, e a gente conversava, eu e a velha, trocando ideias, como seriam os nossos netos e tal. E o tempo foi passando, e um dia eu cheguei em casa e assoviei. E ela não veio. Eu joguei a enxada no chão e saí correndo. Ela estava no mesmo lugar que mamãe estivera um dia. E eu me ajoelhei e falei para ela: você tem coragem de me deixar sozinha? Você tem coragem de ir embora e esquecer de mim? Você não pode fazer isso comigo. Por favor, por favor. Mas ela não se importou, nem com as minhas súplicas, nem com as minhas lágrimas. Fechou os olhos e não abriu mais.
E aí eu a coloquei ali, do lado de papai e de mamãe. E ali passou a ser metade da minha alma, do meu coração. Eu me sentava ali para dizer a ela da saudade que eu tinha dos filhos, da vontade que tinha de ter os netos comigo. E até cheguei a dizer para ela assim: olha, eu acho que eu vou morar com os filhos lá na cidade grande. Eu vou dizer para eles que eu já estou meio cansado de ficar aqui, de ficar sozinho. E eles vão ficar contentes de não precisar se preocupar de vir aqui. Eu vou estar lá. Não vai ser uma coisa boa? Eu perguntei a papai, a mamãe, perguntei à mulher. Eles não responderam não, mas eu achei que eles tinham achado bom. E eu fiquei esperando. Aí um dia o filho chegou em casa, veio me visitar. Já fazia tanto tempo que não aparecia. Eu notei que já tinha uns fios brancos nos seus cabelos. E eu pensei: está envelhecendo meu filho. Aí eu disse a ele: sabe, filho, sabe o que acontece? Eu já estou muito velho para ficar sozinho aqui nessa casa. Qualquer dia eu vou cair duro aí e ninguém vai nem me ver, porque a gente está longe, os empregados estão longe, está tudo longe. Então eu pensei assim: a gente pode botar um empregado tomando conta das fazendas e eu vou morar com vocês na cidade grande. O que você acha? Um silêncio. E eu: então, o que você acha? Eu vou morar com qualquer um de vocês. Sabe, pai, é uma coisa que a gente precisa conversar. Eu vou voltar, eu vou conversar com os irmãos. Eu não posso pegar o senhor e levar, sabe, a minha esposa, os filhos. A gente já tem um regime de vida e muito barulho na casa. De repente o senhor chega, o senhor está acostumado a ficar sozinho, está acostumado no silêncio, de repente barulho de criança e tal. O senhor não... Acho que o senhor não vai se adaptar. Então vamos fazer o seguinte: o senhor espera um pouco, eu volto e converso com os irmãos, acertamos tudo, depois alguém vem buscar o senhor. Falei: tá certo, filho, tá certo, não tem problema não. Continuei sozinho, passou um mês, passou outro, já tinha passado um bocado de tempo. Aí a filha apareceu junto com o irmão. Pronto, papai, já está tudo certo, o senhor vai embora conosco. Junta tudo que tem. Diz: mas filha, o pai tem tão pouca coisa. Então, pai, o pouco que tem, junta tudo, bota aí numa mala e vamos embora. O senhor vai com a gente. Ah, eu estava tão feliz. Só tinha uma tristeza: deixar as 3 cruzes que eu tinha ali. Mas eu fui lá à noite, estava um luar bonito, e eu conversei com eles, expliquei tudo direitinho, que não dava mais para ficar sozinho. Então eu ia morar com os filhos. Eles compreenderam, eu ia deixá-los, mas o coração ficava ali também. E eu fui embora. Primeira vez que eu saía, primeira vez que eu ia ver uma cidade grande, porque eu só conhecia aquela cidadezinha pequenininha que tinha ali por perto. Mas agora eu ia viajar. E viajamos. E eu cheguei na cidade grande. Ah, filha, que loucura que era aquilo. Eu nunca tinha visto tanta gente junta. Mas era gente que ia, era gente que vinha, era gente que não parava mais de... E eu perguntava para o meu filho: de onde sai tanta gente? Parece um formigueiro que vai saindo formiga que não acaba mais. E os carros, era tanto carro, filha, eu ficava olhando, dava um zumbido nos ouvidos. Aquele povo falando que eu nem entendia nada que eles falavam, porque era muita voz, era muita gente, era muito apito, era muito carro. E eu fiquei esperando, falei: agora vou chegar na casa do filho, vou descansar um pouco e vou brincar com os netos. Brincar, era o que eu sonhava. Vou sentar no chão, vou fazer carrinho de madeira para brincar com os netos. Pensava só isso. E o carro não chegava nunca na casa de ninguém, até que paramos na frente de uma casa grande. E eu olhei e pensei: deve ter muito neto lá dentro. Uma casa tão grande como aquela tem que ter muita gente. Então o filho devia ter muitos filhos. Paramos. E aí então
a minha filha falou: pai, é o seguinte, como é que eu vou explicar, pai? Que a gente já tem a nossa vida estruturada, sabe? O meu marido, por exemplo, é uma pessoa assim, cheia de manias, e as minhas cunhadas também, elas gostam de viajar, sabe como é, né, pai? Então a gente achou que o senhor não ia se dar bem na casa da gente. Então nós resolvemos arranjar um lugar que é o ideal para o senhor. É uma casa grande, o senhor vai ter o seu quarto só para o senhor, vai ter o seu banheiro só para o senhor, mas vai ter um refeitório onde o senhor vai almoçar, jantar, tomar o café da manhã junto com outras pessoas da sua idade. Então o senhor vai ficar feliz, vai se relacionar com outras pessoas, o senhor vai ter enfermeira, vai ter médicos, vai ter assistente social, o senhor vai ter tudo o que precisa. E eu pensei, só não vou ter os meus filhos, nem os meus netos. Mas estava tudo bem, eu já estava mais perto. De repente, a gente ia chegando, até que ficava junto. Eu entrei na casa de uma senhora muito simpática que veio me receber. E eu fui para um quarto grande, que tinha um banheiro, tanta coisa que eu nem precisava. Eu só tinha uma malinha assim, pequena, com as coisas dentro, e a latinha do meu pai, com algum dinheiro que eu tinha guardado, e estava lá dentro da malinha. Pus a malinha debaixo da cama e fiquei ali. Então, pai, o senhor está bem? Está tudo bem? Tá tudo bem. Então eu já vou indo, a gente volta, viu, pai? O senhor não vai ficar sozinho aqui, absolutamente. A gente vem aqui, sempre vem. Tá certo. E no começo vinha mesmo. Numa semana vinha um, na outra semana vinha outro, na outra vinha outro. Passou meu aniversário, eu ganhei um monte de presente. Era um monte de presente, tinha um armário grande que eu não tinha nem o que botar lá dentro. Então eu fui guardando os presentes lá dentro. Cada pacote que eu recebia, eu botava dentro do armário, ia recebendo e ia botando. Depois de um tempo, eu comecei a receber flores, lembranças, e os filhos estavam muito ocupados. Aí passou. Aí um dia, aquela dona mandou me chamar lá no salão. Eu fui até lá, e ela começou a dizer com muita delicadeza: sabe, acontece o seguinte, isto aqui não é uma instituição de caridade, isto aqui é um tipo de uma, digamos assim, uma pensão, onde as pessoas pagam para ficar aqui, e acontece que o senhor já está com 3 meses de atraso no pagamento. Então, o senhor precisava ver, eu tenho tentado me comunicar com os seus filhos, mas eu não tenho conseguido, eu não consigo me comunicar com eles. Então, se o senhor puder ressarcir aqui algum débito, tal. E eu fiquei pensando, eu falei, quanto eu estou devendo para a senhora? E ela falou, e eu pensei, eu nem tenho todo esse dinheiro na minha latinha. Aí eu falei para ela assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu dou um bocado de dinheiro para a senhora, e a senhora fica com tudo que tem lá no quarto. Eu só vou levar a minha malinha, a malinha que eu trouxe. O resto, eu nem sei o que tem, mas o armário está cheio de coisa. A senhora fica com as coisas todas e eu dou um pouquinho de dinheiro. E reservei outro pouquinho para mim, peguei a minha malinha e saí para a rua. Ah, filha, o coração batia no peito. Eu estava com tanto medo, era tanta gente, era tanto carro, eu não sabia para onde eu ia. E comecei a andar, andei, até que eu cheguei num lugar que tinha bastante ônibus. E eu fiquei olhando aqueles ônibus todos. Eu não sabia ler o nome dos lugares, mas eu perguntei, como chama aquele lugar que está escrito ali? Aí disseram o nome. E eu falei, quanta gente paga para ir até lá? Aí alguém disse
E eu contei o meu dinheiro, dava certinho para comprar uma passagem. Comprei a passagem, entrei no ônibus, sentei para descansar. Eu estava tão cansado e fui embora. Viajei a noite inteira, filha. Aquela fome roendo por dentro e o cansaço também. Aí eu cheguei aqui nessa cidade. Desci do ônibus, fui andando, achei uma pracinha. Eu não tinha um tostão, só minha malinha. Aí eu sentei na praça, debaixo de uma árvore, numa sombra, e eu acho que eu dormi de fome. Dormi. E de repente eu senti uma coisa no meu rosto, abri os olhos, era uma mão que passava macio no meu rosto. E eu virei a cabeça e eu vi o sorriso dela, ela dizendo: vô, o senhor está sentado aqui nesse sol quente. Aí eu falei, quando eu sentei não tinha sol não, estava sombra. Mas vô, acho que você está com febre, vô, vai para casa. Aí eu falei, pode ser que eu vá para casa. Vô, o senhor não tem para onde ir? Tem não. Não tem não. Aí ela falou assim, então me dê essa mala. Pegou a minha mala e falou, vem comigo. Botou o meu braço no braço dela. E eu vim para cá, filha. Entrei aqui. Aí eu encontrei a casa de sapé do meu pai. Porque aqui eu encontrei uma mãe. Essa criatura que toma conta de nós, que é a nossa mãe, com carinho, filha. E mais do que tudo eu encontrei o Espiritismo que ela ensina para nós. Todo dia ela ensina o Espiritismo. E eu comecei a entender, filha, esse negócio de nascer outra vez, da gente morrer e depois entrar na barriga da mãe de novo e nascer num corpo diferente. E eu comecei a entender Jesus, que eu nunca tinha conversado com ele, mais do que eu conversava ali perto da cruz do papai, da mamãe e da mulher. Ah, filha, eu fiquei espírita. Eu ainda não sei ler o Evangelho não, mas essa mãe toda noite chega aqui e lê um pedacinho para mim. Eu até já sei de cor, eu já memorizei, igual eu memorizei os 8 anos, essa poesia que ela foi falando para mim, falando até entrar dentro dessa cabeça dura. Eu aprendi, hoje eu sou espírita, filha, sou espírita. E eu disse, que bom, que coisa boa, mas fiquei pensando naqueles filhos. Oh, meu Deus, que filhos, que beleza de filhos. Aí eu me despedi dele e ele ficou sorrindo com aquele sorriso de um dente só. Eu me fui e no ano seguinte eu avisei que retornaria. No ano seguinte retornei e fui visitá-lo naturalmente. Quando cheguei, a senhora, que era uma amiga muito querida, já desencarnou também, ela disse, acho que ele estava só te esperando. Vai depressa, quem sabe você ainda fica um pouquinho com ele. Saí correndo e entrei naquele quarto, preparado com mãos de mãe, aquela cama branquinha, e os cabelos longos e brancos dele estavam espalhados no travesseiro. Eu me sentei ao lado da cama, segurei a sua mão, encostei no rosto e ele abriu os olhos, olhos verdes, como uma fonte de água límpida. E ele sorriu. Ah, filha, estava com medo que você não chegasse. Eu falei, mas eu cheguei. Aí eu falei, então, como é que está? Ele falou, acho que o papai do céu já está me chamando, filha. Já está na hora, esse corpo cansado tem que largar. Eu só tenho uma tristeza. Eu queria tanto ver os filhos ainda uma vez. E eu então, aborrecida e como espírito inferior que ainda sou, eu disse a ele, filhos? Mas que filhos que o senhor está se referindo? Esses não são filhos, são feras.
E o Senhor gosta dessas criaturas. E ele colocou 2 dedinhos na minha boca e disse: não, filha, não fala assim. Não fala assim, filha. Eles são bons. Eu disse: bom, o Senhor me perdoa, mas eu não tenho o seu coração. Eu não sou capaz. Não, filha, não fala das coisas que você não sabe, filha. Olha, eu tenho pensado muito na minha vida e eu tenho conversado muito com o Pai do céu. Então, outro dia mesmo eu estava falando para ele: pai, eu não sou uma pessoa tão ruim. Eu nunca fiz mal para ninguém, deliberadamente, assim, de verdade, nunca fiz. Então, vou fazer o seguinte, pai. Eu vou desencarnar, que agora eu sei, filha, ninguém morre, a gente desencarna. Eu vou desencarnar. Então, pai, se eu tiver um merecimento desse tamaninho assim, o senhor deixa eu nascer outra vez? Por favor. E se eu tiver um merecimento assim, desse tamaninho, o senhor devolve o meu pai para mim? Eu quero ter o mesmo pai. E Deus, se eu tiver um merecimento desse tamaninho assim, o senhor devolve a minha mãe? Eu quero nascer do meu pai e da minha mãe outra vez. E olha, se não estou pedindo muito, Deus, e se eu tiver um merecimento assim, desse tamanho, o senhor devolve a minha mulher? O que não é muito comum de acontecer, mas aconteceu. Eu quero a minha mulher de volta. Quando tantos querem ficar livres das que têm, e vice-versa, ele pedia a esposa de volta. Eu quero a mesma companheira para minha vida. E eu disse: isso é muito bom. Mesmo pai, a mesma mãe, mas os filhos, por favor. Ele falou: não, filha. Aí eu falei assim para Deus: Deus, se eu tiver um merecimento deste tamanho assim, o senhor devolve meus filhos. Eu quero todos eles de volta. E eu disse: mas vô, por quê? Ele: ah, filha, eles não são ruins não. Eu é que me enganei. Eu é que não agi direito, filha. Então, se Deus devolver os meus filhos para mim, eu vou cuidar deles como eu cuidei no começo, filha. Só que vai ter uma coisa diferente. Antes de eu dar para eles um diploma de doutor, eu vou dar Deus para eles. Eu vou colocar uma fé no coração deles. Porque eu vou ser espírita, filha, nunca mais eu vou ser outra coisa. E eu vou ensinar para eles conhecer Deus, conhecer o que é o espiritismo, conhecer a reencarnação, conhecer que os espíritos não morrem nunca e que eles voltam para o corpo. Ah, filha, eles vão ter fé e aí vai ser diferente. Aí depois que eles tiverem fé, eles podem ser doutor à vontade, filha. Porque a fé é o mais importante. E o mais importante eu não dei para eles. Então eles não têm culpa, eu tenho. E eu segurei com mais força a mão daquele velhinho que me dava aquela lição tão grandiloquente. Aí ele virou a cabeça, sorriu e falou: mãe, pai. E eu acredito que eles estavam ali para buscar o seu filho. Fechou os olhos, a cabeça pendeu e ele se foi. E eu guardei a lição. Nunca tinha pensado dessa forma. Se eu tiver um merecimento gigantesco, eu quero os filhos de volta para educá-los. Educá-los sob os cuidados de uma fé. E neste mundo de agora,
onde dificilmente as crianças amanhã poderão dizer: oh, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, porque as crianças já estão tão pressionadas, começando a viver a sua vida quase que independente a partir do primeiro ano de seu nascimento, quando são entregues nas creches, porque mamãe não tem tempo para tomar conta, porque mamãe precisa lutar por coisa nenhuma. Quando elas começam a ter responsabilidades tão grandes, ainda na primeira infância, tem que aprender francês, tem que aprender inglês, tem que dançar balé, tem que aprender a nadar, tem que aprender jiu-jitsu, tem que aprender... É tanta coisa, e eles não têm tempo de correr com o cabelo solto ao vento, pés descalços, braços nus. Não tem tempo de colher uma manga de uma mangueira, não tem tempo de caminhar no meio dos canaviais. Aliás, tem criança que nem conhece cana. Outro dia, eu trovei do interior, pedaço de cana, e eu ofereci a um menino que fala em casa. Eu falei: você quer um pedaço? Ele falou assim: um pedaço de pau? Para que eu quero esse pau? Eu disse: não, meu filho, isso aqui é cana. Caninha ele conhecia, mas cana não. Eu falei: que coisa. Então, os nossos filhos hoje possivelmente nunca poderão dizer com um sorriso nos lábios: oh, que saudade que tenho, porque não tem infância, porque não tem espaço, porque não tem papai e não tem mamãe. Eles vivem tão apartados, tão ilhados. A gente precisa pensar um pouco mais no lar, na intimidade doméstica. Não faz muito eu estava ouvindo alguém dizer que os meninos, que os filhos hoje já entendem papai com outra esposa, mamãe com outro marido, porém com afeto. Não acredito nisso, que me perdoe o companheiro, não acredito, porque esse sentimento papai e mamãe de dentro da alma, que a gente tem ouvido dos lábios de adolescentes e de crianças ao longo de mais de 50 anos de vivência espírita, a gente percebe que eles nunca conseguem se acostumar com outro pai, com outra mãe. Então nós temos que pensar e reestruturar as nossas ideias a respeito daquilo que é natural e daquilo que não é. Nós vamos nos acostumando com os acontecimentos, mas a gente não pode apagar o atavismo de muitas e muitas reencarnações de dentro da nossa alma, inopinadamente. Então, repensar. Quando Allan Kardec afirma que dentro das leis humanas, a mais consentânea, a que está mais harmônica com a lei de Deus, é a lei do matrimônio, o espírita tem que pensar um pouco mais, ou repensar os seus valores, a sua vida. E se nós estamos aqui para ressarcir os nossos débitos, essa reconsideração cresce. E quando o Livro dos Espíritos, respondendo à indagação de Allan Kardec, se acabasse com o matrimônio aqui na Terra, o que aconteceria? E os Espíritos respondem que seria um retorno à barbárie. Então a gente vê a importância do matrimônio, a importância do casamento e a importância de aprendermos no cadinho do lar a compreender, a tolerar, a ser paciente e a gostar do companheiro ou da companheira que escolhemos. Porque se Jesus manda que amemos aos nossos inimigos, onde é que a gente vai começar a amar os inimigos? Se não dentro do lar. A reencarnação os traz de volta e os coloca ao nosso lado para que a gente aprenda a gostar deles. Porque se fosse colocado na casa do vizinho, a gente não ia amar nunca na vida. Mas quem sabe, dentro do lar, na condição de esposo, na condição de esposa, na condição de filhos, de pais, de avós, de tios, da parentela, da sogra e do sogro também.
a gente vai aprendendo a querer bem estas criaturas, porque existe uma programação divina, existe uma estruturação para o nosso retorno, e a gente está aqui para aprender a gostar. Oh meu Deus, se eu não sou capaz de gostar do próximo, mais próximo, de quem é que eu vou gostar? E vamos recordar que o verdadeiro sentido de caridade não é absolutamente a doação de valores, de roupa, de comida, de coisas para as pessoas. O verdadeiro sentido de caridade é sentimento, é emoção, é coisa da alma. E então os espíritos respondem a Allan Kardec: o verdadeiro sentido de caridade, consoante entendia Jesus, resposta à pergunta 886 do Livro dos Espíritos, é benevolência para com todos. Olhar com bondade para os companheiros que estão ao nosso lado, entendendo que nem todos se encontram no mesmo patamar. Temos que aprender a entender as disparidades, as diferenças. É a ética da alteridade, conviver com as diferenças. Temos que aprender. E nessa convivência a gente vai aprendendo a gostar. Benevolência para com todos, indulgência para com o próximo mais próximo. Indulgência, internamente. Dulcere, palavra latina, que quer dizer doçura. Doçura que vem de dentro. É o que temos que oferecer aos nossos familiares. A doçura que vem de dentro. Exatamente o contrário do que acontece em tantos lares, onde retiramos toda a amargura que vem de dentro para despejar em cima dos nossos companheiros de romagem, da nossa família consanguínea. Diferente do que espera Jesus. Ele espera que tiremos a doçura que vem de dentro para responder com carinho ao marido ranzinza. Coitado dos maridos, né? Até que tem marido bonzinho, sabe? Tem uns muito agradáveis. Mas falar com ternura ao marido, se ele não é um amigo, transformando-o num verdadeiro amigo. Falar com ternura a esposa, complicada, difícil, perturbada, ciumenta, às vezes com razão, outras vezes não, mas aprender a gostar dessa criatura, a tratar os filhos com a mesma ternura e com a mesma doçura, transformando o nosso lar, não num cadinho de provas e de expiações, mas num lar de amor, num lar de ternura, onde pontifique a figura dúlcida do Senhor Jesus. E depois, perdão das ofensas, perdoar sem condições. Esse é o verdadeiro sentido de caridade. Benevolência para com todos, indulgência para com o próximo e perdão das ofensas. Então nós estaremos entronizados nessa filosofia notável que tem a capacidade de estabelecer indagações, oferecer respostas e permitir que elas passem pelo crivo da razão, quando coloca como base a ciência que vem ratificar todas as informações que a filosofia nos presta. E depois de conhecermos essa filosofia notável de bases científicas, vamos estabelecer as mudanças comportamentais. Vamos aprender, então, dentro desse tratado racional, a saber por que estamos aqui, o que devemos fazer e como nos preparar para um futuro de paz, para um futuro de mais harmonia. Oh, que saudade que tenho, dizia o velhinho, se eu tiver um merecimento deste tamanho, e se eu tiver um merecimento deste tamanho, eu trarei os inimigos todos para dentro do meu lar, para aprender a fazer deles amigos verdadeiros, amigos leais. Trago versos dentro da alma, como o sol traz luz em si, porque sendo espírita, temos que ter a nossa alma tocada constantemente pela beleza dessa doutrina que equaciona a problemática da vida e elucida os problemas que surgem diante dos nossos passos e nos dá diretriz segura e firme para o encontro da felicidade e da paz.
Eu vivo a vida cantando porque poeta nasci. Ouço cachoeiras rolando das alturas dos meus sonhos, em dias claros, risonhos, de luminosa beleza. Nesse plano eterizado, quando eu penso estar pensando, estou com a alma escutando a prece da natureza. Muita paz. Beleza. Boa noite. A síntese dessa bela palestra é que os idosos, numa sociedade de consumo desenfreada, eles são colocados à margem, ao contrário do que acontece entre as tribos, entre os índios, onde os idosos são exatamente depositários da tradição, da sabedoria, e o consumo necessita sempre de novidades, 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 e nem sempre o que é novidade é novo, nem sempre o que é novidade é novo. Depois dessa belíssima palestra, tem um livro chamado Mediunidade e Apostolado, onde o espírito de Odilon Fernandes, com psicografia de Carlos Bacelli, faz algumas considerações sobre o nosso querido São Paulo. Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 2. Se a mediunidade é de muitos, o apostolado é de poucos. São raros os médios que se desincumbem de seus deveres na mediunidade, qual se estivessem cumprindo uma missão. Para a maioria, o exercício da mediunidade é penoso, porquanto está sempre a exigir continuados esforços de autoaperfeiçoamento. Os médiuns não podem ignorar que se a mensagem que intermediam é de autoria dos espíritos, a demonstração prática desta mesma mensagem é de sua responsabilidade. Paulo compreendeu semelhante verdade e desde seu inesquecível encontro com Jesus, com o Senhor, renovou-se completamente. Não era apenas o inflamado orador da Boa Nova, mas também o exemplo vivo do que o Evangelho pode na vida de quem se converte. Para os antigos pares no Sinédrio, poderia ser ele um homem enlouquecido. No entanto, para os que lhe testemunharam a conversão, que lentamente se fundamentaliza nas lutas do cotidiano, ele era um novo homem. O seu devotamento à causa era de tal maneira sincero que obteve o aval daqueles mesmos que perseguira outrora. Os que se tornam adeptos da doutrina espírita, mormente os que abraçam a tarefa mediúnica, costumam ser incompreendidos pelos companheiros de outrora. Às vezes, dentro da própria casa, enfrentam resistência às suas novas diretrizes de fé. Costumam ser humilhados, ridicularizados. Então, quando emergem do lamaçal dos equívocos que lhes dizem respeito no justo anseio de uma vida melhor, há quem não acredite em seus propósitos de romper com o passado. Não importa, porém. Paulo viu-se abandonado pela família e pelos amigos mais caros, e ao que consta, conseguindo ele importantes conversões para o Senhor, nunca logrou a adesão daqueles que certamente não creram em sua mudança. Isso acontece com os médiuns, instrumentos de fé para os estranhos, para os que tiveram oportunidade de conhecê-los na intimidade, não passam de alienados.
Isto acontece com os médiuns. Instrumentos de fé para os estranhos, para os que tiveram oportunidade de conhecê-los na intimidade, não passam de alienados. E pelo que nos afirma o Novo Testamento, os irmãos do Senhor não acreditavam nele. Talvez justamente por isto, dos 12 aos 30 anos, a providência tenha determinado que o mestre se afastasse do cenário social da época para que a sua aparição, na condição de adulto, provocasse nas almas o necessário impacto. Não se entristeçam os medianeiros que não consigam, junto aos seus, a consideração e o acatamento que os estranhos lhe dedicam. Que perseverem no trabalho, porquanto o que outrora plasmamos nas almas a nosso respeito, apenas o tempo pode mudar. Também para alguns companheiros de ideal, Paulo necessitou provar, em décadas de sofrimento pelo Evangelho, a sinceridade de seus novos propósitos. E de início, somente Barnabé lhe estendeu os braços. Mas que o médium não se preocupe com a aprovação dos homens, e nem a busque, e nem espere por ela. Antes, interesse-se pela aprovação de sua consciência em tudo quanto esteja fazendo. Não contemporize com os erros, aceitando em si o que não aceita nos outros. O apostolado mediúnico é o apostolado de quem toma aos ombros a cruz individual do testemunho, na decisão irrevogável de seguir nas pegadas do Senhor. De uma maneira geral, os médiuns ainda ignoram que a alegria íntima no atendimento às suas obrigações espirituais é o único salário a que devem aspirar. Por isto, o apostolado mediúnico é de tão poucos. Quando percebem que mediunidade é um convite à ascese na trilha dos heróis da renúncia e do sacrifício, os médiuns deliberam encostá-la, continuando médios sem vínculo com este ou aquele compromisso. Não querem deixar de ser médios, mas não ousam avançar na direção dos cimos. Finalmente, os espíritos superiores não endossam as tarefas do medianeiro que não se compromete com o apostolado da mediunidade. Aliás, pouco se tem feito presente entre os homens por absoluta falta de quem com eles se disponha a servir. Os espíritos que com maior frequência contactam com os homens são de mediana evolução, espíritos cujas ideias e emoções estão sujeitas a variações e mudanças a que os próprios encarnados estão sujeitos. Que assim seja. Sr. Eduardo, as evidências, por favor. Pronunciando que iria vos assistir, Luizinho voltou a me dar as evidências em rimas, que vamos ler. Irmãos encarnados e desencarnados chegavam em grande número. Alguns pareciam perdidos, desorientados, isolados por visíveis muros. Todos foram tratados pelas entidades encarregadas de atendê-los em segurança e que dava a eles por tranquilidade, despertando neles confiança. Os que recebiam tratamento sentiam o toque com emoção, tendo alguns mostrado sangramentos que chamavam quem os via atenção. Tupicações bem de vi saudavam o cobra coral, quando ele, com seu médium, passou no salão, em bela confraternização espiritual que fortaleceu a nossa devoção. Quando foram para a sala 10, os médios de apoio, levados em ordem, no meio de luz em profusão, foi separado o tríogo do joio,
dando a um ambiente salutar iluminação. Frei Leonardo nos pedir com humildade, diga aos médios para conversarem com Jesus, para não perderem a oportunidade de alcançarem a própria luz. Às 18 horas, na prece da Ave Maria, vimos com emoção intensa. Entremos em perfeita harmonia, mantendo fiéis a nossa devoção. As crianças, com umas e outras, abraçavam, brincavam de roda, ciranda e berlinda. Patrick, alegremente, seus pais abraçavam, agradecendo as suas vindas. Após a canção de Francisco de Assis, o presidente fez a prece de abertura, inspirada por Gazola, que se mostrava muito feliz. Fez a oração com sincera brandura. O ponto a esmo foi: o bem que se faz, a mão esquerda não deve saber. Anunciando o que está certo, para termos de fato a paz. Lido pelo nosso irmão Armando, comentado por José Carlos Vilela, que veio aos poucos se inspirando com belas cenas que surgiam de forma singela. O irmão Wilson, na luz de Rocha Lima, apresentou a irmã Ana como a palestrante, e a luz que lhe vinha de cima a fez falar com simplicidade, mas fluentemente. Junto a ela, vimos inúmeros poetas, entre eles Bilac, Castro Alves e Gonçalves Dias, enquanto luminosos filamentos, como setas, cruzavam todos os recantos com harmonia. A plateia se mostrava atenta e embevecida. Vimos também nossos companheiros, nossos pais, nossos avós, de todos nós, mostrando que a vida jamais será vencida, mas precisamos sempre ouvir a divina voz. Vimos então muitos dos presentes chorando, emocionados com o que dizia a irmã, que aos poucos ia sua alma se desnudando, mostrando do que é capaz uma alma pura e sã. Então, eu dei um basta, Luizinho. Não vou escrever mais nada, como você está me inspirando. O coração já não está aguentando mais. Ainda mais que eu vivo o que a irmã está dizendo. Meu filho foi meu pai, e meu bisneto foi minha mãe. Quando a irmã terminou, todos, encarnados e desencarnados, aplaudiam freneticamente. Teresa falou, inspirado por Carlos Bercilar, assistido por Passadino, Humberto Roden e Pietro Baldi. Foi só, meu irmão, graças a Deus. Vanessa, por favor. Passamos todos pelos portões da nossa boiuna e somos recebidos pelos franciscanos que ungem nossa testa com óleo e que nos falam no silêncio as nossas almas, preparando-nos para muito recebermos nesta noite. Nesse toque ficamos livres de formas pensamentos, larvas astrais e formas deletérias que se grudavam a muitos irmãos. As crianças alegres, vestidas de azul, todas iguais, com lindas guirlandas na cabeça, guirlandas cheias de florezinhas e luzes, nos distribuíam flores espirituais, e tudo era alegria e encantamento.
Espíritos trevosos, cheios de ira, tentavam nos jogar pedras e lama, balançando no ar grandes paus, ameaçando-nos nos caminhos que nos traziam para cá. Nada conseguindo, e continuamos todos chegando à mini cidade do amor. Cobra coral, belo e forte, vibra junto bem te vi do picação, ajudando a nossa reunião. Fios de luz azul contorna toda a nossa mini cidade do amor. Pequeninas serpentes tentam se enroscar nas pernas de alguns irmãos em vigilante, mesmo os médiuns, que conversam sem necessidade, sem proveito aos trabalhos, e que não sabem realmente atender aos que aqui chegam, tão necessitados e sem rumo. Mas os pigmeus atentos não deixam que isso aconteça, caçando-as compulsais onde ficam presas e raivosas. Frei Leonardo pede aos médiuns mais atenção em seu trabalho, nesta casa e consigo mesmo. Aos irmãos que aqui vêm, orem e vigiem. Os tempos são chegados, desejo a paz e a luz de Cristo a todos. Luz e paz, façam silêncio sempre, meus irmãos. Pequenos elos de luz vibram sobre nossas cabeças, trazendo-nos fluidos do céu para nós, intuindo-nos a prece e ao silêncio. Esse fluido penetra nossos órgãos, nosso cérebro e nosso coração, fazendo-o bater mais forte e ao mesmo tempo delicadamente, curando-nos de muitas mazelas que trazemos de encarnações passadas, que mesmo sem percebermos, nos influenciam nesta nova encarnação e que queremos melhorar, mudar, transformar, e nesta encarnação nova, encontrando Jesus, Frei Luís, nesta bendita casa de Deus, onde muito aprendemos e recebemos abundantemente. Esses elos vão se unindo lentamente, formando uma bela corrente de luz, unindo-nos mais e mais, e logo se transforma novamente, formando maravilhosos caminhos de luz, luz que nos levará ao Senhor, não importa o tempo que levar, chegaremos a Ele, se realmente queremos. Às 18 horas, hora da Ave Maria, em que falava nosso irmão Vereza, um grandioso e belo coração azul, ornado de rosas, desce lento sobre a mesa, vibrando no ar. É o amor da nossa Mãe Maria Santíssima por cada um de nós. Enquanto nos falava nosso irmão Nelson, pedras preciosas, pequeninas como purpurina, caíam sobre nós abundante. Cobrindo-nos de luz, e as que caíam no chão brotavam em belas flores, cobrindo o chão da nossa boiúna, de flores como um jardim sem fim, maravilhoso, onde os espíritos socorristas, mensageiros da luz, e os querubins recolhiam dessas flores e levavam para hospitais, asilos, orfanatos, prisões, manicômios e também para charcos, onde sofriam os espíritos que muito mal fizeram e hoje clamam por Deus pedindo clemência. Os meninos de rua e os que se drogam nos cantos, embaixo de marquises, todos recebem a visita desses anjos de Deus. Receberam a misericórdia do amor de Jesus. Os desencarnados que perambulavam nestes locais são recolhidos e trazidos para tratamento e transformação. Tudo é amor na nossa boiúna querida. Teresa d'Ávila
e São Vicente de Paulo vibram junto ao irmão Wilson, intuindo-o e colocando sobre sua cabeça um delicadíssimo véu branco como a neve, protegendo-o sempre. Junto à irmã oradora, Meimei, Monteiro Lobato, Eurípides Barçanufo, Teresinha de Jesus, Joana de Ângelo e muitos outros. Tudo é paz e harmonia na nossa boiúna. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu frequento o lar de Frei Luiz há uns 12 anos. Tenho o prazer de estar sentado nesta mesa há uns 3 para 4 anos. Digo do fundo do meu coração, esta foi uma das reuniões que mais me tocou ao fundo da minha alma. A palestra da nossa irmã Ana, as vidências de seu Eduardo, da Vanete, as palavras do Vereza. Seguramente vamos fazer. Desde já o Amilcar já está intimado a me arrumar a fita de hoje. Você é o primeiro a receber a fita de hoje, vou comprá-la. Seguramente não esquecerei jamais esta reunião de hoje. Nelson, por favor, para o encerramento. Muito obrigado a vocês todos, uma boa noite. Amigos e irmãos, aproveitando o que foi dito pelos médiuns videntes, de que aqui estava Teresa Dávila, ao lado do nosso irmão Wilson, me remeteu imediatamente ao que ela diz no seu livro Moradas Interiores, o Castelo Interior, que são as 7 moradas, as moradas internas, e a cada uma que a gente abre, a gente se surpreende, até chegar à última morada, que é a morada do coração. Esse sentimento nobre, o amor, que a tudo entende, que a tudo cede, que a tudo perdoa. Essa noite foi uma noite de profundos ensinamentos e cada um deve traduzir essa grande mensagem de acordo com a sua vida, de acordo com as suas necessidades. Esse foi um momento propício para a profunda reflexão. Através de uma história, de uma pequena história, uma pequena grande história, nós podemos aplicar no nosso dia a dia. E é por isso que temos que olhar muito mais para dentro, e aí Teresa Dávila é perfeita, como muitos outros foram, porque nada que vem de fora transforma, é o que vem de dentro que transforma. Portanto, não que o que vem de fora não tenha importância, tem seu peso também, mas tudo vem de dentro, vem do Espírito. E é isso que temos que entender. As grandes mudanças, elas são interiores e necessárias para um grande avanço. Nós temos que cuidar mais do Espírito. A matéria, ela é importantíssima, mas o valor que se dá à matéria extrapola a sua real função. Por isso, perdidos muitas vezes ficamos. No dia 14, que é sexta-feira, nós temos um programão, todos nós. No dia 15,
também temos um programão, e no dia 16 um programa também importante, todos aqui na reunião de domingo, né? Mas então 14 o que tem? 14 tem o lançamento nacional do filme E a Vida Continua, ditado pelo espírito André Luiz, uma obra da literatura espírita clássica e psicografada por Chico Xavier. É muito comum o lançamento, e todos sabem disso, no final de semana, se não é procurado em quantidade, na outra semana o filme não está mais em cartaz. Retiram-no. Portanto, nós espíritas que desejamos fazer com que esse conhecimento se propague, assim como aconteceu com o filme Nosso Lar, nós temos que ir ao cinema nesse final de semana e assistir E a Vida Continua. Porque somente assim as salas de projeção cheias propiciarão a continuidade desse filme e a divulgação do Espiritismo. Então esse é o nosso compromisso. E quando não estivermos então mais na sala de projeção, nós vamos ao MAP, não é? No sábado, porque estaremos lá também com a nossa barraquinha, os nossos livrinhos e CDs lá. E domingo, todos aqui convidados. Então, é um grande programa de final de semana. Não é isso? Vamos à nossa prece final. Senhor dos mundos, Senhor da vida, grande arquiteto do universo, nos sentimos abençoados nesta noite, porque tivemos a oportunidade de pensar e repensar a nossa vida, a nossa trajetória, a nossa família. Senhor, dá-nos força para continuar galgando esses degraus que com certeza nos levarão à Tua presença, à Tua divina presença. Pedimos por aqueles que aqui não puderam estar, e pedimos ainda que os Teus mensageiros nos ajudem a dividir o que aqui ganhamos com aqueles que lá fora estão e não puderam ouvir e não puderam sentir. Dá-nos essa oportunidade, Senhor, de repartir com todos esses irmãos nossos necessitados, como também aqui necessitados somos. Mas uma luz já se abriu sobre nós, e é por isso que pedimos que esta boiuna seja alimentada permanentemente pela Tua luz, que o manto sagrado de Maria se estenda sobre todas as alamedas, sobre todos os cantinhos desta boiuna querida. Ilumina aqueles que têm responsabilidade em conduzir esta casa,
aqueles que aqui se entregam ao trabalho, aqueles que aqui vêm com o objetivo de fazer com que a gota do amor que lhes corre na face seja o grande fermento para alimentar e fazer crescer em todos nós esse amor que nos oferta. Senhor, permite que neste momento possamos encerrar os trabalhos certos de que ganhamos tudo o que necessitávamos. E permite ainda, Senhor, que a Tua luz se faça sobre esses nomes que estão sobre a mesa, de encarnados e desencarnados. E assim, juntos, cantando o hino a Frei Luís. Graças a Deus. Sejamos unidos, amigos leais, servindo ao Senhor com fiel devoção. A nossa bandeira é de amor e paz, de íntimas lutas e renovação. Ó bom Frei Luís, amigo do bem, guia feliz pela vida em todos os momentos de dor e alegria. Esteja Jesus em nossa companhia. Seja nosso lema, construindo na terra o nosso porvir, e a caridade será nosso emblema em prol da criança no bem de servir. Ó bom Frei Luís, amigo do bem, nos guia feliz pela vida em todos os momentos de dor e alegria. Esteja Jesus em nossa companhia.